Olá, nós temos como objetivo adquirir o nosso próprio imóvel para residirmos, por exemplo. Mas nem sempre é assim. E é muito comum locarmos um imóvel onde vamos morar. Mas como funciona mesmo esse contrato onde uma das partes cede à outra o uso e gozo de bem do imóvel? É o que nós vamos debater no programa de hoje com um colega aqui da nossa subseção, mas isso é depois do intervalo. Um instante só. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa OAB na TV. Olha, uma das coisas mais desejadas, ou pela população, é a sua casa própria. Mas nem todos acabam conseguindo adquirir assim tão rapidamente e, às vezes, acabam por alugar um imóvel para fixar a sua residência. É mais ou menos nesse caminho que a gente vai para o tema de hoje do nosso programa OAB na TV. Locação é o nosso tema de hoje e, para tanto, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o Dr. Marcos de Sá, que já nos brindou com sua presença em programas anteriores e hoje volta para nos falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor Carlos Ronaldo, agradeço muito a presença, o convite, poder novamente contribuir com esse programa que está sendo elaborado em fundamental contribuição à sociedade januarense, brasileira, que está até mundial, como o senhor bem disse, transmitido não só para a região, mas pela internet para o mundo todo. E é uma felicidade poder estar aqui contribuindo com esse trabalho. É bom até ressaltar nesse início, geralmente eu deixo para falar isso no final, mas o Dr. Marcos bem citou, quando a gente vai falar a contribuição para o Brasil e para o mundo, é porque hoje, com o avanço da tecnologia, a gente está sendo transmitido aqui pela TV Norte, para Januária, Pedras de Maria da Cruz, municípios e lugarejos mais próximos, pela Voz News, que a gente tem um alcance bem maior, e o programa fica lá no site da TV Norte, onde você pode rever, e a gente, volta e meia, recebe telefonemas aí de outras cidades, Belo Horizonte, às vezes São Paulo, januarenses que estão distantes, e acaba vendo o nosso programa e até parabenizando ao trabalho que a subseção tem realizado aqui. Mas locação é o nosso tema de hoje. Dr. Marcos de Sá, o que é a locação? A locação é um contrato pelo qual o locador, aquele que detém o domínio do bem, cede o uso temporário do seu bem imóvel ou imóvel ao locatário. Ele normalmente é conhecido como inquilino nas locações de imóveis, mediante o pagamento do aluguel, que é a contraprestação pelo uso daquele bem. Como eu expliquei, a locação pode se dar sobre bem imóveis ou imóveis, e ela distingue-se do comodato, que é aquele famoso empréstimo gratuito do bem. Distingue-se também do mútuo, que é aquele empréstimo de bens fungíveis, que é o mais comum, que é o empréstimo de dinheiro. Então, a locação é definida pelo empréstimo oneroso do bem imóvel ou imóvel. Perfeito. A locação de imóveis, então, seria de maior interesse hoje para nós, aqui a locação do imóvel. Vamos fixar um pouco nisso agora. Somente o proprietário do imóvel pode alugá-lo? Veja bem, dois pontos são importantes a serem ressaltados nessa questão. A locação de imóveis urbano, ela tem uma lei própria que trata do tema, que é a Lei 8245 de 1991. E quanto à pergunta do proprietário imóvel, quem é proprietário do imóvel é aquela pessoa que detém um registro no cartório de imóveis. Então, essa pergunta
nós temos que se ater a esse detalhe. Eu só posso alugar um imóvel se eu for o proprietário lá no cartório de imóveis? A resposta é não. Basta você ser o legítimo possuidor do bem imóvel que você pode alugá-lo a outra pessoa. Agora, é muito importante ressaltar para aqueles inquilinos, aquelas pessoas que têm interesse em alugar um imóvel, que é sempre bom verificar se quem está te oferecendo o imóvel para aluguel detém essa posse, essa legítima posse. Legalidade da coisa, né? Ficar atento a isso, porque senão, na locação, exige-se necessariamente, a gente vai fazer isso, parece uma pergunta meio inocente, mas acaba que a gente vê muita confusão em locação de imóvel. Exige-se necessariamente o contrato por escrito? Via de regra, não. O direito civil brasileiro, o direito contratual, é regido pela liberdade de formas. Se a lei não exige uma forma por escrito, uma forma determinada, os contratantes têm a liberdade de celebrar o contrato verbalmente também. No entanto, é recomendável que se faça sim o contrato por escrito, e especialmente com conselho e parecer, um contrato que seja elaborado por um advogado. Pelo menos o primeiro modelo, o primeiro contrato que seja elaborado por um advogado. Mas não há uma exigência legal para que se tenha validade a locação que ela seja feita por escrito. Porque se for verbal, pode-se dar, até consegue se provar, mas tem que ater-se a uma quantidade de provas bem maior para provar o que foi proposto ali um pelo outro, né? O contrato escrito é uma ferramenta muito útil àquelas pessoas que querem manter uma relação longa e pacífica. Um jargão em direito que é muito dito entre os operadores é aquele que não se faz contrato com o inimigo, você faz o contrato com um amigo, com aquela pessoa que você está negociando, porque o contrato vai ter ali, ao longo do tempo, a resolução da maioria dos problemas que podem surgir dentro da relação jurídica. Correto. Como é que pode ser feito o contrato e como é que nesse contrato de um imóvel, por exemplo, pode ser propostos os reajustes? Olha, o reajuste de um contrato, ele é fixado por índices oficiais. Só que no período de cada 3 anos, o locador ou locatário pode pedir um reajuste diferenciado de acordo com a média de mercado. Pode se valer, como eu falei, dentro de um período de 3 anos dessa ferramenta. A fixação do aluguel, ela pode se dar em dinheiro, em moeda corrente, é vedada a fixação cambial, em dólar, como foi muito comum na época da inflação, e é vedada também a vinculação ao salário mínimo. Como eu já falei, tem que se dar o reajuste por índices oficiais. Tá. O senhor disse uma coisa aí que me deixou curioso. O reajuste é feito de 3 em 3 anos. É comum a gente ver esse reajuste ser feito anualmente? Não, o reajuste ele é feito anualmente de acordo com índices oficiais. IGPM, ICPA, que os contratantes podem elencar. Só que muitas vezes esses reajustes não acompanham a média de mercado. Às vezes o imóvel que foi locado, a localização dele, a região, sofreu uma grande valoração. O preço dos aluguéis subiu muito. Então, a cada 3 anos, o dono do imóvel pode pedir um reajuste além dos índices, um reajuste de acordo com a média de mercado. Como pode ocorrer o inverso. Numa locação de longo período, o inquilino vendo que a região da locação teve uma desvalorização muito grande, a cada 3 anos ele pode pedir uma diminuição do aluguel de acordo com a média de mercado. Correto. Isso é comum porque a gente vê, às vezes, existe uma movimentação e um interesse muito grande, digamos, dentro de um município como o nosso. E aí a gente vê que os aluguéis sobem de maneira astronômica, que você faz comparação até com centros maiores, né? E tem uma época que cai muito, o aluguel está bem menor. O correto, então, é que o proprietário mantenha o índice de reajuste de acordo com as normas legais aí do... Sim, índices oficiais são divulgados anualmente pelos órgãos oficiais. O inquilino, ele tem o direito de renovar o contrato? Parte dele, como é que é esse tratado? Sim, a legislação, a Lei 8245, para locações de imóveis urbanos,
ela garante o direito de renovação do inquilino. Ela diferencia a locação residencial e a locação não residencial. Na locação residencial, aquele inquilino que celebrou o contrato por menos de 3 anos, ele tem direito a renovar a locação por até 5 anos. É um direito que ele pode se valer através de um advogado na justiça. Na locação não residencial, que é a locação comercial, o comerciante que atuar naquele ramo por mais de 3 anos, que detiver um contrato escrito e uma locação que dure mais de 5 anos, ele pode pedir na justiça a renovação do aluguel. Digamos que o locador precise do imóvel. Como é que funciona isso? Ele tem um tempo pré-estabelecido para pedir, para chegar lá para o inquilino, olha, eu vou precisar, a gente não vai renovar mais, então nos próximos 2 meses, o senhor, qual é o tempo, como é que funciona isso? Olha, temos que diferenciar a questão do pedido para uso próprio. O locador ele pode valer-se dessa ferramenta quando ele, o seu ascendente ou descendente, precisa do uso daquele imóvel. Ele tem que fundamentar essa rescisão com base nesse pedido. E sim, ele pode não renovar, ele pode até rescindir um contrato com base no pedido para uso próprio. Porque, via de regra, o dono do imóvel, o locador, ele não pode rescindir um contrato com o tempo certo. Mas se for para uso próprio, ele pode. Tá. E aí ele dá um tempo para o inquilino? Deve haver a notificação prévia por escrito para que dê tempo ao inquilino que faça a desocupação adequada. O locador, quando vai alugar o seu imóvel, ele pode pedir ao inquilino garantias? Sim. A Lei 8245 ela prevê 4 tipos básicos de garantias, mas antes de citá-las é importante ressaltar que o locador pode pedir apenas uma garantia, ele não pode pedir mais do que uma. As garantias são a cessão fiduciária de cota de investimento, tem também o seguro fiança bancário, que é obtido através dos bancos, tem a caução, que é obtida através de uma caução, oferecimento em garantia de um bem imóvel ou de um depósito em poupança, e o mais comum, a garantia mais usada nos contratos em todo o Brasil, que é a fiança. Ele pede ao futuro inquilino, ao futuro locatário, que providencie uma ou mais pessoas que assumam as obrigações solidariamente ao inquilino. Ou seja, se o inquilino não pagar o aluguel, deixar algum encargo em aberto, o fiador responde conjuntamente àquele inquilino devedor. Nesse nosso caso aqui, é mais real o fiador, né? Porque os outros, eu gostaria até de voltar um pouquinho aqui, para quem está nos ouvindo entender melhor, não precisa detalhar, mas aí o senhor falou, o fiador é o comum, é o que a maioria das pessoas aqui conhecem, utilizam e conhecem. Os outros, o de banco é o seguro fiança bancária. Como é que funciona? As partes comparecem no banco e o inquilino ele faz um contrato no banco na qual o banco é que vai garantir eventual dívida por parte do inquilino. E caso ele não pague, o banco cobre e ele fica devendo ao banco. Exatamente. A outra é a cessão fiduciária de cotas de investimento. É uma espécie de garantia também, na qual o inquilino detém cotas de investimento, cotas em bolsa, alguma apólice, e ele dá aquelas cotas em garantia ao aluguel para o locador. Essa está bem distante da gente aqui, né? Quem tem aplicações aí em bolsa de valores, não é muita realidade nossa, não. Mas essa do banco aproxima, mas a que é real mesmo é a fiança. Doutor, nós vamos a um pequeno intervalo, que eu tenho mais uma meia dúzia de perguntas aqui, que é super interessante com relação à locação, principalmente de imóvel. Daí a gente vai detalhar um pouco sobre outros segmentos desse tema que a gente está debatendo aqui hoje. Um instante só, depois do intervalo a gente volta.
Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da Ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. Olá, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa de hoje, OAB na TV. Estamos recebendo o Dr. Marcos de Sá, nosso colega aqui da subseção OAB Januária, e o tema de hoje é locação. Dr. Marcos de Sá, o locador pode cobrar o aluguel antecipadamente do inquilino? Essa é uma questão muito controversa, doutor, de muita dúvida de muitas pessoas. Em regra, não. Exceto por duas hipóteses. Naquela hipótese que o locador ele não tem nenhuma garantia no contrato. Então, neste caso, ele pode exigir o pagamento no 6º dia útil do mês vencendo. Ou seja, o inquilino paga no 6º dia útil do mês que ele irá usar, ele paga o aluguel, contanto que não tenha dado nenhuma garantia naquele contrato de locação. A outra hipótese que aceita o pagamento adiantado é a locação por temporada, que é a locação de férias, que dura no máximo 90 dias. Tomara que essa segunda pegue aqui em Januária. E eu digo isso porque já conheço, até entrevistei um chefe da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais que veio aqui e disse que prometeu voltar sempre porque achou o Vale do Peruaçu maravilhoso. E nós temos uma tendência a isso. O Vale do Peruaçu, vou aproveitar aqui para fazer uma divulgação disso, o Pântano de Pandeiros e tanto potencial turístico que nós temos aqui, que pode ser aproveitado aí, que quer seja nas temporadas de praia, de carnaval. Houve uma época que alugava-se muita casa aqui, em época de carnaval, 5 dias, 4 dias. Então é bom ficar atento a isso, que a gente é uma cidade que, se bem trabalhada, é propício a esse tema, essa fonte jurídica. É um grande... quem deve pagar os impostos, encargos? Condomínio, IPTU, locador ou inquilino? Olha, há que se diferenciar primeiramente os encargos fiscais, os impostos e taxas. Se nada for dito no contrato, quem arca com ele é o locador. Mas a lei permite que na celebração do contrato as partes ajustem que o inquilino é que arque com essas despesas. Tanto que o locador pode inclusive incluir na cobrança do aluguel o valor do IPTU, por exemplo. Com relação a condomínio, naqueles imóveis que estão dentro de um prédio, o que há condomínio de casas, há que se especificar aquelas taxas condominiais ordinárias, que são aquelas despesas do dia a dia. Essas despesas são por conta do inquilino. Agora, se houver a cobrança de taxa condominial extraordinária, que é para obra, para questões fixas e duradouras, aí nesse caso esse encargo é por conta do proprietário, do locador. Eu costumo falar que quando você vai celebrar os seus contratos, é bom que procure um profissional de sua confiança, um advogado, porque tudo parte da celebração do contrato, né? O contrato é que determina como deve ser feito, porque você reclamar isso depois... O que é combinado não é caro. Fica mais barato. É frequente dúvidas sobre multas no contrato de aluguel. Como é que funciona isso? Olha, basicamente no contrato de aluguel nós temos 2 tipos de multa. É aquela multa por mora, quando o inquilino atrasa o pagamento do aluguel. É fixada uma percentagem sobre aquele valor, que é aluguel em atraso, que tenha sido aceito pelos juízes, pela jurisprudência nacional, em no máximo 10% do valor do aluguel. Então, atrasou, paga ali de 1% a 10% do valor do aluguel em atraso, acrescido de juros e correção monetária. E há um segundo tipo de multa, que é muito comum,
que é a multa compensatória, a multa por rescisão do contrato. Foi celebrado lá um contrato de 1, 2, 3 anos e o inquilino, como eu disse anteriormente, o locador não pode, por livre e espontânea vontade, rescindir o contrato. O inquilino decide sair do imóvel. Às vezes ficou caro, às vezes ganhou mais dinheiro que ir para um imóvel maior. Ele decide rescindir esse contrato. Então, as partes fixam uma multa no caso de rescisão, que também pelo Poder Judiciário é entendido um limite máximo de 3 meses de aluguel. Essa multa por rescisão ela é paga proporcionalmente ao uso. Então, por exemplo, se nós temos um contrato de 1 ano de duração e o inquilino usou 10 meses, ou seja, ele inadimpliu, ele descumpriu o contrato por apenas 2 meses, ele vai pagar apenas a proporção de 2/12 daquela multa que foi fixada. Fechado. Mais uma vez, o contrato bem estabelecido pode livrar de uma dor de cabeça maior. Doutor, para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, desculpa, sou fiador de um amigo que celebrou um contrato de 2 anos. O prazo do contrato venceu. Ele continua no imóvel por tempo indeterminado. Ainda respondo pelas obrigações da fiança? Isso é uma situação bastante comum e quem assume a fiança de um contrato tem que estar sempre bem atento, porque a resposta é sim. O contrato que estava por período determinado, se ele é prorrogado por período indeterminado, o fiador continua a responder pelos encargos e dívidas que o inquilino deixar. Caso ele queira desfazer essa fiança, deixar de responder pelas obrigações, ele tem que, após o vencimento do período estabelecido, após o período de 2 anos, notificar o locador por escrito, informando que ele não responde mais pelos encargos daquele contrato. Ele pode sair fora daquele compromisso. Mas ele precisa notificar o dono do imóvel, o locador, por escrito, informando dessa decisão. Do contrário, ele vai responder até a efetiva entrega do imóvel. Perfeito. Uma coisa interessantíssima aqui é que a gente falou, e o que se foi conversado aqui, ele é interessante para o inquilino e também para o locador, para que os dois fiquem atentos, celebrem um contrato interessante, que seja bom para ambas as partes. Doutor Marcos de Sá, quero agradecer mais uma vez sua sempre bela participação aqui, em função do conhecimento, dos fundamentos que tem. Parabéns. E eu espero que volte mais vezes. Aí, para 2019, eu espero contar mais vezes aqui com a sua participação, porque é sempre bom a gente estar participando, conversando com as pessoas e instruindo as pessoas. Eu costumo falar que é um programa educativo e é sempre bom contar com profissionais tão bons como o senhor. Eu agradeço, doutor Carlos Ronaldo, e devo dizer que agradeço não só como advogado, como pelo senhor representar a nossa classe nesse programa muito bom, de grande contribuição para a população local e mundial. Agradeço também como cidadão que eu vejo o trabalho que vem sendo executado e a informação que é levada de forma muito eficiente à pessoa comum, à pessoa leiga que não tem conhecimento, tem muitas dúvidas e às vezes não tem uma opção de sanar essas dúvidas e é uma forma de se iniciar, se ter um interesse em procurar um advogado para saná-las. Fico muito feliz e principalmente grato pela confiança do Dr. Marcelo, que é um líder aqui na nossa subseção, de nos colocar como apresentador aqui e de ter de todos os colegas que aqui tiveram e a outros que não aparecem, mas que estão por trás das câmeras, também colaborando para que nós possamos continuar com esse programa aqui, de veras importante para a nossa população. A gente fica por aqui com o programa de hoje e daqui a 15 dias nós estaremos de volta com um programa inédito para você. Com certeza, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.